Salve galera, Diego Araújo aqui. Eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso 41 ao 48. Acompanhe comigo. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que você venha a ser filho de Deus Pai que está nos céus. Porque aquele que faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de Jesus. Jesus estabeleceu um novo padrão de amor e serviço. Ele começa esse texto dizendo: se alguém lhe pedir para andar 1 milha, vá com ele 2. O que isso quer dizer? Sempre faça além do que lhe foi requisitado. Jesus está dizendo que nós precisamos intensificar, ou seja, ir além daquilo que nos foi proposto. Então, o padrão de Jesus sempre é ir além daquilo que nos foi apresentado. Existe uma historinha de um chefe que um dia estava no seu escritório e um dos seus funcionários se chegou até ele e disse: meu patrão, eu trabalho aqui há anos eu trabalho nessa empresa, meu salário continua o mesmo e eu nunca sou promovido. Tem o nosso irmão João, ele chegou agora, tem 3 anos na empresa e hoje ele já ocupa o cargo de gerente. E eu gostaria de saber por que ele está tendo essa oportunidade e eu não. E aí o seu chefe chamou ele e falou assim: olha, eu te respondo essa pergunta, mas antes eu gostaria que você fosse aqui na vendinha da esquina e buscasse para mim 3 abacaxis. Na volta eu te explico. Então Juca pegou o dinheiro com o chefe e foi na vendinha. Chegou lá, não tinha abacaxi. Ele voltou correndo pro seu chefe e disse: olha, tá aqui o dinheiro, fui lá na vendinha e não tinha abacaxi. O seu chefe olhou para ele e falou assim: Juca, só um pouquinho então. Chamou João. João, vai ali na vendinha, vê para mim se tem abacaxi. Só um pouquinho, chefe. João foi até a vendinha. Chegando lá, ele perguntou se tinha abacaxi. Não tendo abacaxi, ele perguntou quais frutas tinham, qual o preço de todas as frutas, perguntou se havia possibilidade de entrega, se teria que buscar, perguntou qual o preço das outras frutas, se na compra de mais frutas ele receberia um desconto pela compra, e retornou ao seu chefe. E ele disse: chefe, não tinha abacaxi, mas eu olhei para o senhor. Tem banana, tem maçã, tem melão, tem laranja. Eles têm até uma quantidade de frutas boa que pode nos atender. E ele disse também que se comprarmos em uma quantidade elevada, nós temos também um desconto. O chefe, vendo aquela situação, olhou para Juca e disse: tá vendo? Porque faz 3 anos que ele trabalha com a gente e ele já é o gerente. Então nós precisamos aprender a elevar o nosso padrão. O mundo está cheio de nota 7. Pessoas que decidiram viver a média. E Jesus está nos convidando para não sermos mais como esses que vivem a média. Leia comigo o texto que está no versículo de número 46. Ele diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Os publicanos fazem isso. Os publicanos naquela época eram pessoas que trabalhavam à base de troca, eles eram comerciantes. Então eles se desenvolviam um relacionamento à base de troca, ou seja, à base da barganha. E nós precisamos tomar cuidado para não elevarmos o nosso amor e serviço na base da troca. Eu amo aquele que me ama. Eu faço algo por alguém se eu tenho algo em troca. O segundo grupo de pessoas que nós vemos nesse texto está no verso 47, que são os pagãos, e dizem assim: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais?
até os pagãos fazem isso. A segunda mentalidade, que é a mentalidade do pagão, se resume apenas no seu convívio do seu grupinho fechado, ou seja, da sua igreja, família, dos seus amigos, ou seja, amamos e servimos somente aquelas pessoas que pensam e agem da mesma forma como nós. E Jesus está nos convidando a sair dessa caixinha, a sair desse grupinho, a não se reduzir somente à nossa amizade, à nossa igreja, ao nosso convívio social. Por isso, ele, no verso 44 e 45, diz assim: mas eu vos digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai, que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Olha que interessante, Jesus está nos convidando a ir além daquilo que os publicanos e os pagãos faziam em relação ao amor e serviço. Ele está dizendo, ame os seus inimigos, ou seja, faça por aqueles que consequentemente não te dão nada em troca. Se relacione com pessoas que estão fora do seu grupinho. Jesus está nos convidando para redefinir a nossa forma de amar e servir. Tem uma frase muito interessante de um avivalista chamado John Wesley, que diz assim: ame todas as pessoas que você puder, o tempo que você puder, em todo lugar que você puder, em todas as circunstâncias que você puder, enquanto você pode, sempre. Deus abençoe a sua vida, eleve o seu amor e o seu serviço no padrão de Jesus. Deus te abençoe.